Meio-dia e 9, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Antes de nós entrarmos nas notícias da metrópole de Campinas, e você, Mirna Abreu, já entregou a sua declaração do imposto de renda? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, eu estou entre os milhões que já está com tudo separado, mas não fez a declaração ainda. Mas ainda não enviou, então você viu aí, né? Até 31 de maio tem um prazo ainda, pelo menos um mês, para poder entregar a declaração do imposto de renda. Sim, antes de começarmos as notícias da metrópole, hoje é aniversário do Gabriel Castro, Gabriel aqui com a gente, né? Muita festa aqui na TV Câmara Campinas. Parabéns para você, viu, Gabriel? Muito obrigado e saúde, né, para todos nós. Agora sim, com as notícias da metrópole de Campinas, atualizando, fazendo aquele panorama da Covid-19 no nosso país e depois aqui na cidade de Campinas. A gente vai falar dos números no país, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, são 30.399.004 casos registrados no país desde o início da pandemia, com 20.943 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Temos 245 óbitos devido à Covid-19 também registrados em todo o território nacional, somando assim 663.111 mortes devido à Covid desde o início da pandemia. No estado de São Paulo, são 168.106 mortes devido à doença desde o início da pandemia, com 5.375.515 casos. E aqui em Campinas, uma boa notícia. Olha, pelo segundo dia consecutivo, não houve registro de morte por Covid-19 aqui na nossa cidade. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Prefeitura Municipal e Campinas, então, continua aí com o registro de 5.066 óbitos, que é aí esse registro do último ocorrido na segunda-feira. Nós temos ainda 211 casos a mais registrados na cidade, somando 201.205 casos da doença. A gente lembra, Gabriel, que é a quarta vez desde o início da pandemia que não há registro de morte por Covid-19 aqui em Campinas. Nós temos no dia 22 de março desse ano, desculpe, não é desde o início da pandemia, é neste ano, 12 de abril, terça-feira, dia 26, então a gente aí consegue comemorar, né? Exatamente. Então é a quarta vez neste ano que não é registrado nenhum óbito aqui no nosso município. Estamos conseguindo, né, vencer esse vírus depois de praticamente 3 anos, né, já enfrentando 2020, 2021 e agora em 2022, com a vacinação, né? Ontem trouxe aqui, né, 96,5% é a cobertura vacinal dos adultos na cidade de Campinas com as 2 doses. Recebeu a segunda dose há pelo menos 4 meses, já pode receber a dose adicional. Então, números positivos. Então, é um panorama, mas a pandemia ela ainda persiste, ela continua. Então, os cuidados precisam permanecer para a gente continuar com essas boas notícias. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI, só que agora para as crianças. Porque a gente está falando em relação ao Covid, mas a gente está em época de síndromes respiratórias agudas graves, que realmente as crianças são as maiores vítimas. Por isso, a gente tem acompanhado diariamente o registro de ocupação de leitos de UTI infantil aqui na cidade. Nós temos 85,9% de ocupação, são 92 leitos aqui na cidade ocupados por crianças e dentre elas 48 são com síndromes respiratórias, ou seja, quase a metade, né, praticamente a metade dessas crianças aí tem síndrome respiratória. Nós temos ainda, no que diz respeito a leitos de enfermaria, 59 crianças internadas e 12 estão sendo atendidas em pronto-socorros, esperando uma vaga nesses leitos de enfermaria. Quando a gente fala desses leitos de UTI, 34 são da rede municipal, a rede Mário Gatti de urgência e emergência. 32 estão ocupados. Lá na Unicamp, dos 20 leitos disponíveis para crianças, 18 estão ocupados. E na rede particular, dos 53 leitos disponíveis, 42 estão ocupados. Quando a gente fala em leito de UTI adulto, que também é um outro monitoramento que é feito aqui na cidade, 53,3% deles estão ocupados. Nós temos 75 no total aqui na cidade, 40
ocupados. E desses 40, 9 pacientes estão internados com a Covid-19 em UTI e 18 pacientes estão internados em leitos de enfermaria. Na rede Mário Gatti são 27 UTIs adultos, dos quais 18 estão ocupados. No SUS estadual, 10, 5 estão ocupados e na rede particular, dos 38 leitos disponíveis, 17 estão ocupados. Agora, Mirna Abreu, eu falei há pouco, né, da importância da vacinação e da cobertura vacinal aqui na cidade de Campinas em relação à Covid-19. E neste sábado, depois de amanhã, tem um mutirão e não é vacinação só contra a Covid não, né? É multivacinação. A cidade faz uma campanha para aumentar a cobertura vacinal também, em relação à gripe, em relação ao sarampo, que são outras duas campanhas que também acontecem em todo o país, e Campinas não é diferente, também junto com a Covid-19. Quando a gente fala em Covid-19, a gente lembra que nós temos aí mais de 1 milhão de moradores da cidade de Campinas que já receberam as 2 doses da vacina e temos ainda 661.797 que receberam a dose adicional. Vamos saber como vai ser esse mutirão no sábado? Tudo lá no site vacina.campinas.sp.gov.br. A gente está com o site aberto, ó, já tem logo na capa do site o Campinas Vacina Mais, que acontece no sábado. Contra a gripe é para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, todos os trabalhadores da saúde e para as pessoas com 60 anos ou mais. Para a Covid-19, para todas as pessoas, idades contempladas, segunda dose, quem precisa tomar o reforço, que são as doses adicionais, a gente lembra que os idosos já estão tomando a 4ª dose, e no caso do sarampo, para crianças de 6 meses e menores de 5 anos e também para os profissionais de saúde. Aí a gente vai no cantinho direito que está aqui, ó, acesse os locais de vacinação e horários, que a gente vai então cair numa segunda tela. E lá tem, olha, como vai ser essa ação especial que vai envolver a Secretaria Municipal de Saúde. Nós teremos, neste sábado, 35 centros de saúde que vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Na região norte, o Centro de Saúde do Anchieta, do Jardim Aurélia, Barão Geraldo, Santa Bárbara e Jardim São Marcos. Na região leste do centro, o Conceição, o Centro de Saúde Costa e Silva, São Quirino, Sousas e Taquaral estarão aplicando as vacinas. Na região sul, nós temos os Centros de Saúde do Campo Belo, Carvalho de Moura, Esmeraldina, do Jardim Fernanda, da Vila IP, Orozimbo Maia, do Parque Osiel, São Bernardo, São Domingos e Jardim São José. Já na região noroeste, nós temos lá o do Balão do Laranja, Bassoli, do Jardim Florense, o Integração, que fica na Vila Castelo Branco, o Itajaí, do Jardim Paussurama e do Parque Valença. Na região sudoeste da cidade estarão abertos os centros de saúde do Aeroporto Capivari, DIC 1, do Jardim Santa Lúcia, Santo Antônio, União de Bairros e Parque Vista Alegre. Então essas são as unidades que vão funcionar neste sábado, no mutirão que acontece em Campinas, em 35 unidades de saúde, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mutirão, hein, de vacinação, então, para influenza, Covid-19 e sarampo neste sábado aqui na cidade de Campinas. Mirna Abreu, vamos falar sobre transporte agora, porque tem uma interrupção, um bloqueio em vias importantes da cidade de Campinas, hoje e amanhã, né? Começou hoje, olha, e amanhã ali na John Boy do Lope, na altura da PUC. Então, você que transita por aquela avenida próximo ao Campus 2 da PUC Campinas, na altura da rua Sebastião Lázaro da Silva, no Jardim Roseira, tem um bloqueio que vai até amanhã às 6 horas da tarde. Esse bloqueio, ele é justamente no retorno sob o viaduto da John Boy Dunlop. A interdição impacta os 2 sentidos de circulação da passagem inferior, utilizada como retorno pelos motoristas que seguem pelas marginais da avenida. O local recebe trabalhos de interligação de rede pluvial sob responsabilidade da Construcap no contexto do corredor BRT
Campo Grande. Agentes de mobilidade urbana estão no local para orientar, porque, por exemplo, a pessoa que faria o retorno ali na altura desse trecho, ela tem que ir um pouco à frente no sentido bairro e voltar depois do Shopping Parque das Bandeiras, ali no Jardim Paulsurama, para voltar na João Boy do Lopes, sentido centro, ou se ela quiser ir para o Jardim Roseira ou por Parque Tropical ali. Então, bastante atenção, você que utiliza o trânsito ali na João Boy Dunlop, no miolo, entre Jardim Paulsurama, Jardim Roseira, então é tudo muito atenção, até porque a João Boy Dunlop é uma avenida complicada aqui em Campinas. Grande fluxo, né, de veículos, tem os horários de pico, então atenção para essa informação que a Mirna acabou de passar para a gente. E Mirna, a gente fala agora sobre uma resolução que foi publicada no Diário Oficial do município que suspende novas autorizações de instalações para alguns comerciantes. A gente lembra que a CETEC, ela é a responsável pela autorização, por exemplo, para comércios de produtos e serviços como bancas, trailers e quiosques da cidade. Essa autorização ela está suspensa, então quem entrou com um pedido até o dia 26 de abril, ele será analisado normalmente, mas até segunda ordem, esse pedido está suspenso a partir do dia 27, e a medida foi adotada pela CETEC com a necessidade de atualizar a legislação vigente que tem mais de 3 décadas. As mudanças vão adequar regras de ocupação do solo público, práticas legais mais modernas para atender melhor a população. A suspensão já foi discutida em audiência pública realizada pela comissão aqui da Câmara Municipal que trata do solo público, e aí a gente lembra que o projeto tramita aqui na casa. Enquanto isso, então, enquanto esse projeto tramita, a CETEC decidiu então por essa suspensão até que a nova lei seja sancionada. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.